Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Conversando. Com a apresentação de Alessandra Castro, Lucas Memória e participação especial de Clarice Ribas, Carla Tauchakan, Ítalo Lucas e Gabriel Salcedo. Hoje vamos falar sobre o trânsito de Fortaleza. Milhares de pessoas circulam todo dia pela cidade e frequentemente se deparam com algum problema por conta do trânsito, seja um congestionamento ou até mesmo um atraso do transporte coletivo. A pergunta é, o que está errado, Alessandra? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da rádio. Bem, Lucas, começa que o trânsito de Fortaleza está cada vez mais caótico. Dados apontam que isso se deve ao aumento de veículos particulares que dobraram desde a municipalização do trânsito e ao mau funcionamento do transporte público, pois não supre a demanda da cidade. Outro fator importante para esse agravamento é a má educação do fortalezense. Fortaleza foi a capital nordestina que mais registrou infrações de trânsito por radares móveis em 2011 e desde então o número de multas não diminuiu. Os pedestres e ciclistas são os que mais sofrem com as imprudências dos motoristas. Os ciclistas afirmam que os motoqueiros são os que mais desrespeitam as ciclofaixas. Agora, Clarice, existem muitos sinais, paradas de ônibus e até mesmo faixas de pedestres espalhados por Fortaleza, certo? Isso ajuda em alguma coisa? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Alessandra. Bom dia, ouvinte. Bom, são muitas as reclamações sobre semáforos e sinaleiras desnecessárias. Ao todo, em Fortaleza, existem 656 semáforos que geram custos de R$630 mil. No centro, onde muitos estão concentrados, nenhum é controlado em tempo real. Isso significa que não acompanham o fluxo do trânsito, diferentemente na rodovia BR-16 e nos restantes pontos de Fortaleza. As sinaleiras existem para garantir a segurança no trânsito e um fluxo deste. Então, Clarice, a gente queria saber quem é que faz a regulamentação desse tempo e quais são os critérios utilizados para o tempo do semáforo. Bom, Alessandra, quem faz são engenheiros qualificados que analisam a movimentação, os horários de pico e, a partir disso, calculam o tempo necessário para garantir que o trânsito flua. Muito obrigado, Clarice. Agradecemos a sua presença. Agora, o estudante de publicidade Denilson Damasceno ligou para a nossa rádio e deixou sua opinião sobre o assunto. Vamos escutar. Os engarrafamentos também não ajudam de forma alguma. Porque se você quer chegar num canto, você tem que sair 2 horas antes para conseguir chegar pontualmente. Isso já gera um grande estresse, porque a gente passa mais tempo no trânsito do que em qualquer outro canto do mundo. Você está na escuta do Conversando pela Rádio Unifor. Nosso bate-papo é sobre o trânsito de Fortaleza. Aqui no estúdio estão presentes os nossos convidados. E se você quiser participar, basta ligar para 3477-3000 ou através de nosso Twitter, @Conversando no Rádio. Para parar um ônibus ou um táxi, você faz um sinal. Para atravessar na faixa, você vai fazer outro. Olha aqui, minha senhora, meu irmão, preste atenção. Para poder passar na faixa, erga o braço, estique a mão. A faixa de pedestre é segurança para você. E para atravessar, você tem que entender. Parou, olhou para o lado, dê sinal para passar. Só com um carro parado você pode atravessar. Antes de passar na faixa, tenha certeza de que foi visto e só atravesse com o carro parado. E lembre-se, onde tem semáforo, oriente-se por ele. Detran, um novo Espírito Santo. Governo do Estado. No bloco anterior, o nosso ouvinte falou que passamos mais tempo no trânsito que em qualquer outro local. Carla, a saída não seria deixar o carro em casa e pegar o busão? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, caros ouvintes. Sim, desde que o órgão encarregado do transporte em Fortaleza cumpra com a melhora na qualidade e quantidade de transporte coletivo para atender a demanda de cerca de 1 milhão de usuários. Isso mesmo, 1 milhão de usuários. Carla, e quais seriam essas melhorias para o transporte coletivo? A melhoria é sugerido pelos ouvintes também aqui na nossa rádio em qualificar os profissionais de transporte quanto ao atendimento aos passageiros, principalmente com idosos, gestantes, crianças, deficientes e incluindo os estrangeiros. E aí eu pergunto, nossos engenheiros de trânsito utilizam nossos transportes coletivos? Boa pergunta, fica aí para os engenheiros responderem. Obrigado, Carla. Agora vamos conversar com o Gabriel. Gabriel,
Já que os ônibus não estão com esta bola toda, nós temos também o Metrofó, que depois de anos em obra, finalmente ficou pronto e já está servindo a população. Agora a dúvida é, está servindo mesmo ou ficou apenas de enfeite após ser concluído? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Sobre o metrô, em dezembro de 98, o contrato foi assinado. Mas, segundo o presidente do Metrofó, Rômulo dos Santos Forte, a obra iniciou em janeiro de 99, já com restrições orçamentárias. No decorrer desse tempo, cessaram os repasses de recursos federais e a obra parou. Só em 2007, no início do segundo governo Lula, que a obra voltou a funcionar. A primeira fase do projeto, conhecida como Linha Sul, teve seu primeiro trecho inaugurado em 15 de julho de 2012. E a linha Oeste também já estão funcionando, porém ambas as linhas não estão totalmente concluídas. A linha Leste, de acordo com o atual governo, vai ser entregue em até 2019. Muito obrigado, Gabriel. Pelo visto, a população fortalezense vai ter que esperar ainda. Bem, com tanto problema, quase esquecemos de comentar uma novidade, o programa Bicicleta Compartilhadas. Implantado no final de 2014, ele tem por finalidade incentivar o uso das bikes como meio de transporte em curtos trajetos. Atualmente, o sistema conta com 150 bicicletas em 15 estações espalhadas em pontos como a Avenida Beira-Mar e no bairro Rodeota. Pois é, e aquele que quiser participar vai ter que desembolsar R$ 5,00 pelo uso diário, R$ 10,00 pelo uso mensal e R$ 60,00 pelo anual. Para se inscrever, basta fazer download do aplicativo ou utilizar o site bicicletar.com.br e oferecer informações como CPF, nome completo, endereço e telefone. O ouvinte Marcos Mendes já utilizou as bicicletas compartilhadas disponibilizadas pela Prefeitura. Vamos escutar. No último domingo eu resolvi testar o sistema de bicicletas compartilhadas que a Prefeitura de Fortaleza está oferecendo para a cidade. O processo para baixar foi bem simples, entrei, fiz o login, cadastrei, paguei R$ 5,00 por uma diária só para testar. Foi simples, colocar o número do cartão de crédito, o crédito já entrou na hora, cheguei lá na plataforma, foi só digitar o número da plataforma, a bicicleta que estava, e em menos de 3 minutos, 2 minutos no máximo, eu já estava com a bicicleta para poder usar. Um amigo meu também foi junto e o aplicativo no celular dele não funcionou, mas a gente abriu a conta dele no meu celular e também em menos de 3 minutos, nos 2 minutos no máximo, a gente estava com as 2 bicicletas já para poder andar. A gente percorreu a Avenida Santos Dumont, ali da Praça Luiza Távora, até mais ou menos o Shopping Del Passeio. Foi um percurso tranquilo, mas quando a gente tentou entrar para Dom Luiz para fazer o retorno, o trânsito já estava um pouco mais intenso, mesmo sendo um domingo, e eu me senti muito desconfortável. Foi uma sensação de insegurança, porque os carros passam muito perto da ciclofaixa. Infelizmente eu estava sem a proteção, sem capacete, sem joelheira, cotoveleira, que eu fui fazer o teste e eu me senti muito inseguro, tanto é que eu fiquei meio nervoso e logo, em menos de 10 minutos, depois que o trânsito começou a ficar mais intenso, eu resolvi deixar a bicicleta na mesma plataforma e parar. Bem, agora vamos falar com o Ítalo Lucas sobre as ciclovias e ciclofaixas. Ítalo, o que os ciclistas acharam da implementação das ciclofaixas e ciclovias e qual a diferença entre elas? Olá, Alessandra. Bom dia, ouvinte. Bom, até outubro do ano passado, na nossa capital existiam 91,5 km de infraestrutura cicloviária. Eram divididas em 75 km de ciclovias e 16,5 km de ciclofaixas. Ciclovias. Ciclovias são espaços destinados para os ciclistas que ficam entre as vias, como da Avenida Washington Soares. Ciclofaixas são os espaços que ficam do lado das vias, que são separados por uma faixa branca. De acordo com o diretor da Ciclovida, na verdade, Lucas Landim, é estratégico começar, como o Lucas falou, a implementação dessas ciclofaixas, ciclovias, nas ruas da Aldeota, onde se tem alto fluxo de ônibus. Porém, é necessária a implantação nas vias da periferia também, onde o uso de bicicletas é maior. Bom,
Nós estamos na linha, eu trouxe para melhorar a participação sobre o uso de bicicletas na nossa capital, o ciclista profissional Felipe Mafuz. Olá, Felipe. Você acha que as ciclovias e ciclofaixas que existem em Fortaleza são suficientes, como a Alessandra perguntou, para as pessoas que desejam pedalar na capital? Cara, a gente está tendo um bom desenvolvimento, né, nessa parte das ciclofaixas, que por sinal tão boas. Ainda não estão na quantidade necessária, né? As ciclovias também não. Mas a gente está tendo uma grande melhora. O principal problema das ciclofaixas que eu vejo é o desrespeito dos motoristas e dos motociclistas. Que a qualquer momento que a gente veja tem gente passando, tem motociclista passando, tem carro estacionado. Então, em questão das ciclofaixas, acho que o maior problema que a gente está tendo é mais o desrespeito mesmo. E quanto às ciclovias, eu acho que em 90% talvez das ciclovias que a gente tem uma péssima estrutura, sabe? Tipo, a gente vê árvores no meio, buraco, poste, enfim. Mas no geral a gente está tendo uma boa evolução, principalmente com as ciclofaixas. Bom, Felipe, como você falou, e o desrespeito por parte dos motoristas? Enquanto você treina ou competia, houve algum momento de algum incidente? Cara, nas competições, eu participava de mountain bike, que é o que? São as bicicletas de trilha, certo? Então, normalmente, a gente só rodava assim, dentro da cidade uma pequena parte. Normalmente só a largada e a chegada. Logo os percursos entravam na trilha, sabe? E além disso, na chegada, perto da chegada, né? Sempre tinha um policial de trânsito ou algum controle por parte da competição. Então, em competição mesmo nunca aconteceu não. Mas na cidade já faz um tempo que não dá mais para você pedalar de noite, assim. Que nem uns 5 anos atrás, mais ou menos, dava ainda para você pedalar de noite sem tanto problema. Hoje não dá mais, por isso que dificulta um pouco. O horário que eu tenho que sair para treinar é 5h30 da manhã. Então é bem mais complicado, né? Porque realmente tem muitos motoristas que não respeitam. Já sempre tem os que trancam você e enfim. Acho que o maior problema mesmo é o convívio motorista, ciclista que realmente não respeitam, sabe? Felipe, qual a dica que você dá para quem deseja pedalar com uma atividade física? Pedalar é muito bom, então eu aconselho qualquer um a pedalar. Mas é assim, você tem que saber algumas coisas, né, para correr o mínimo de risco possível. Primeiro, em questão dos assaltos, que nossa cidade é muito perigosa, infelizmente. A gente que tá no meio, né, já sabe de muita história de assalto, muita mesmo. Aí é complicado. Mas hoje a gente tem muitos grupos, né, desses noturnos, grupos grandes. Então é procurar andar em grupo. Andar sozinho, principalmente se você não sabe quão perigoso é o local que você está passando, né? E também tem a questão, uma coisa que eu sempre digo, que na verdade as ciclofaixas são novas, né? Agora mais falava muito das ciclovias. A ciclovia serve para você se locomover, né? Você ir de um local para outro, mas numa velocidade baixa. Para treinar, não dá para você treinar numa ciclovia. Por exemplo, a gente treinando, a gente roda, por exemplo, a 30 km por hora. Você rodar uma velocidade mais ou menos nessa, né? Mais ou menos nessa velocidade, você andar numa ciclovia é um perigo muito grande. Porque vem gente andando, tem buraco, tem poste de luz que é dentro da ciclovia, não entendo porquê. Tem árvore, tem lixo. Enfim, é muito bom pedalar, mas você tem que tomar alguns cuidados para correr pouco risco. E quanto a rodar, aí tem outro problema, né? Se você não vai rodar na ciclovia, você vai rodar onde? Na pista. Aí tem que dividir espaço com os carros. Aí, primeira coisa, se você for rodar de noite,
Eu já falei dos grupos, né? Mas além disso, para você pedalar junto com os carros, você tem que ter pelo menos uma noção básica. Você tem que saber como você tem que andar, tem que ficar atento aos carros, o que eles vão fazer, que muitos não estão nem aí se você está lá ou não. Eles dobram na sua frente, enfim. Se for andar de noite, sempre use luz, aquelas luzinhas piscando, porque eu mesmo sendo motorista também, eu vejo que fica muito difícil visualizar um ciclista que vem todo no escuro. É um perigo para acabar acontecendo um acidente, mesmo que não tenha sido culpa do motorista. E é isso. Ok, Felipe, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, que nossa cidade melhore cada vez mais. Eu também quero agradecer a participação no programa. Muito obrigado, Ítalo Lucas. Nós que agradecemos a sua participação. Esse foi o nosso Conversando. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Esse trabalho foi gravado para oficinas de locução sob a orientação da professora Kátia Patrocínio e editado por